Bom, agora a gente sabe que, então, assim, o equilíbrio de mercado ele leva a um emparelhamento, né, a um parzinho assim de os vendedores vendendo para determinados compradores, né, esse emparelhamento que existe entre itens e compradores. A gente sabe, pelo teorema que a gente viu anteriormente, que é a melhor valoração possível, tá? Ou, na forma análoga, né, o equivalente do teorema é a melhor soma de payoffs para os vendedores e a melhor soma de payoff para os compradores também, tá? Mas beleza, né? Agora a questão é assim: será que existe esses, esses preços de equilíbrio de mercado? Porque eu mostrei alguns exemplos para vocês ali nos vídeos anteriores. Falei, ó, tá aqui um preço de equilíbrio de mercado, ele equilibra, né? Tira aquela concentração de pessoas querendo sempre o mesmo item, né? É, a demonstração que a gente fez anteriormente supunha que esse equilíbrio de mercado existia, né? Para fazer a demonstração, a gente tinha que supor que estava em equilíbrio de mercado, mas de fato a gente não tem certeza se sempre existe, tá? E é nesse ponto aí que a gente vai provar essa segunda, vai entender nessa segunda propriedade do equilíbrio de mercado, que é a existência, tá? A existência. Então, existe, né, esses preços de equilíbrio de mercado, né? Então, isso daqui é um teorema, ó, um teorema, que eu chamei de existência de equilíbrio de mercado. Diz assim: para qualquer conjunto de valorações dos compradores, existe um conjunto de preços de equilíbrio de mercado, tá? Então, o que está falando, em outras palavras, não importa qual que é a valoração que os compradores dão aos itens que estão sendo vendidos, não importa. Sempre vai existir um conjunto de preços de equilíbrio de mercado, tá? Então, como eu falei, essa propriedade aqui ela é longe de ser óbvia, não é fácil da gente entender isso. Tá? Eu tinha mostrado alguns exemplos para vocês que talvez por coincidentemente existia, mas não, sempre existe e isso é longe de ser óbvio, né? Então, o que a gente vai fazer agora aqui? Assim, ó, eu vou mostrar um método para construir os preços de equilíbrio de mercado. Como consequência desse método, iremos provar que tais preços sempre existem. Tá? Então, assim, é um método, tá, que vai construir esses preços. Vai ir aumentando os preços ali. Tá? Começam lá de zero e vão aumentando. Né? E a consequência desse método. Então, assim, o método ele é tipo um algoritmo. Ele vai parar só no momento em que você chegou em equilíbrio de mercado. Tá? E aí, na hora que o algoritmo para, então, como a condição de parada é pare se estiver em equilíbrio de mercado, então, se o algoritmo para, então o preço de equilíbrio sempre existe, tá? Então, uma demonstração, assim, eu acho bem legal, assim, bem fora do padrão, assim. Porque, no fundo, você tem um algoritmo e quer mostrar que esse algoritmo para, né? Na maioria das vezes é fácil provar que o algoritmo para, né? Mas nesse caso aqui não é tão fácil assim, tá? É, então, antes de mostrar aqui, só alguns comentários, né? Qual que é a minha estratégia aqui para mostrar que os preços de equilíbrio existem? Primeiro, dados, né? São os compradores e suas valorações. Isso aqui é o dado de entrada, né? Os compradores estão lá e as valorações que eles têm para os itens que estão sendo vendidos, né? O que a gente vai fazer é descrever um procedimento. Ou você pode pensar num algoritmo, né? Ou que no fundo é um leilão, tá? É um leilão para colocar preços. Esse procedimento, como eu falei, quando você tem esses leilões que são mais complicados, né, o pessoal costuma chamar de mecanismo. Tá? Mecanismo. Tá? Então, isso é um mecanismo. Tá? Então, a gente vai descrever um mecanismo, que é um algoritmo, tá? Para colocar os preços. Esse é um leilão mais complicado do que aqueles leilões que a gente já viu, porque na verdade a gente vai estar trabalhando com um leilão. Lá naqueles leilões que a gente viu, era um leilão para vender um único item, né? E aqui não, aqui a coisa é um pouco mais assim complicada. Você tem diversos compradores e diversos itens, tá? E esse procedimento aí, esse mecanismo, ele né? Tipo, chega ao fim somente quando alcança os preços de equilíbrio de mercado. Aí a gente vai ter que mostrar que tal procedimento sempre termina, que esse algoritmo sempre termina. Tá? Então, qual que é o tal do algoritmo? Tá aqui, ó. Aqui tá o passo a passo desse algoritmo. Né? Obviamente ele está escrito assim, de um jeito bem alto nível, né? É, porque assim,
talvez você está falando assim, pô, mas não tem nada de distribuído, que você tinha falado antes que era distribuído, né? É um algoritmo, então é centralizado também. No fundo, não. No fundo, você tem que parar e pensar um pouquinho, assim, porque na verdade quem estaria colocando os preços seriam os próprios vendedores, né? Tem que pensar um pouquinho como é que funciona isso daí de maneira distribuída. Mas enfim, vamos primeiro ler aqui. É assim, ó. No início, né? No início, na verdade, aqui tem um. É que aqui, na verdade, tem tipo um laço. Assim. No início desse laço, né? Existem preços com o menor preço sendo igual a zero. Tá? No início mesmo, no início de tudo, a gente vai considerar que todos os preços dos vendedores estão iguais a zero. Tá? Só que, por algumas questões, algumas razões técnicas aí, se eventualmente você, sei lá, subir um preço para 6, sei lá, 3 e 1, você acaba. Você vai acabar, tipo, pegando esse 1 aqui e transformando em zero, né? Então você vai diminuir 1 de todo mundo. Vai ficar isso daqui, assim. Tá? 5, 2 e 0. Tá? Isso daqui tem a ver com questões técnicas aí que é melhor não. Acho que não entrar nesse mérito aí. Tá? Tudo bem. Então, o que você faz? Então, você tem preços, né? Você tem lá os itens aqui, os compradores, e aí você tem preços, tá? P1, P2 e um P3, P4, P5, P6, etc. Tá? Dado esses preços, você vai calcular, você tem as valorações aqui, né? Os caras têm as valorações, que são aqueles valores para os determinados itens, tá? E você calcula os payoffs daí, tá? Você calcula os payoffs. Calculando os payoffs, você consegue construir aquele grafo dos vendedores preferidos, tá? Então, o segundo passo é construir o grafo dos vendedores preferidos e verificar se existe um emparelhamento perfeito. Se existe emparelhamento perfeito, o que significa? Significa que, a gente já viu isso, que os preços, eles são preços de equilíbrio de mercado, né? A gente consegue emparelhar todos os compradores com todos os vendedores. Então, ó, terceiro passo, se existe o emparelhamento perfeito, ok. Os preços atuais são de equilíbrio de mercado. E aqui o algoritmo para. Tá? Aqui o algoritmo para. Né? Aqui é o ponto onde o algoritmo para. É o único ponto onde o algoritmo para. Agora, se não existe emparelhamento perfeito, lembrando isso daí de outros vídeos anteriores. Se não existe um emparelhamento perfeito, o que a gente consegue encontrar lá? A gente consegue encontrar o que a gente chama de um conjunto restrito. Tá? De S, de compradores e seus vizinhos NS. Tá? Então, por exemplo, sei lá, isso daqui, acho que... Vamos ver aqui, né? Deixa eu fazer só um exemplinho aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Esse cara aqui, esses dois carinhas que eu pintei de azul aqui, eles são um conjunto restrito. S. Né? Qual que é a vizinhança do S? Qual que é o NS? Se a gente for olhar, a vizinhança é só um carinha aqui. Né? Que é esse carinha verde. Tá? Então vamos supor que a gente encontrou o conjunto restrito, tá? E aí a gente fica prestando atenção nos vizinhos dele. E aí o que a gente faz no quinto passo? Cada vendedor no conjunto restrito simultaneamente eleva o seu preço em uma unidade. Então esse cara aqui vai ficar P1 mais 1. P1 mais 1, porque aqui é só... A gente só encontrou um da vizinhança. Então a gente vai aumentar o preço desse cara aqui em 1. E aí a gente faz o laço aqui. Né? Começa a próxima rodada do leilão com esses novos preços. Tá? Então esse que é o leilão aí, um leilão é um algoritmo, né? E no fundo a gente teria que pensar um pouquinho aqui, eu não quero fazer isso, mas a gente pode meio que implementar ele digamos de forma distribuída, assim, tá? Não tá bem claro como faz isso aqui e tal, mas a questão de você encontrar esse conjunto restrito aqui é uma coisa que meio que o próprio mercado encontraria esse conjunto restrito, porque tem muita gente querendo comprar o mesmo item e aqui você sofre uma pressão para aumentar um pouquinho mais o preço do teu item. Né? Então não é bem claro, assim, o livro mesmo não é bem claro em relação a isso. Tá? Mas a gente poderia, assim, sei lá, destrinchar um pouco mais esse ponto, mas não vamos fazer isso aqui agora. Tá? Bom, eu acho que é bem legal dar um exemplo aqui de execução desse algoritmo aqui. Tá? Antes disso, sempre aquela observação que a gente sempre quer tentar manter o menor preço começando com zero, né? Então, se o menor preço em algum momento for maior do que zero, a gente subtrai todos os outros preços por P, né? Se for um P maior do que zero, a gente subtrai por esse P. Já comentei isso anteriormente, tá?
Então tá aqui, exemplo, tá? Exemplo lá de como é que é o meu mecanismo. Então, começou todo mundo com 0 aqui, tá? E aí você tem as valorações. As valorações pode ver que não muda daqui nem para o próximo passo. A valoração é sempre a mesma, né? O que muda são os payoffs, né? Porque depende dos preços. Então aqui eu nem vou calcular os payoffs, por quê? Porque aqui está todo mundo 0, então vai dar o payoff vai dar igual às valorações, tá? E aí a gente tem que montar o gráfico dos vendedores preferidos. Então a gente vai ver qual que é o payoff aqui é 12. O maior payoff aqui é 8, o maior payoff aqui é 7. Então se for ver, o X prefere o A, o Y prefere o A e o 7 prefere o A. Então a gente monta esse grafo aqui, tá? Esse grafo aqui tem um conjunto restrito. Qual que é o conjunto restrito? É esse daqui, ó. Esse é o conjunto S. Qual que é a vizinhança desse conjunto S? A gente olha a vizinhança, esse daqui é o NS. Então, como é que faz? A gente tem que aumentar o preço do NS em 1. Então, tá aqui. Começou aqui agora, o segundo passo. Ó. Começo do segundo round, né? O segundo passo aí do algoritmo, o segundo loop, né? Então, aumentamos em 1. Então, agora os preços ficam 1, 1 e 0. E aí, você pode recalcular agora os payoffs. Então, vai ficar, tipo, 11, 4 e 2, 7, 7 e 6, e aí 6, 5 e 2. Então, qual que é o vendedor preferido do X? É esse de 11. Qual que é do Y? Tem o empate aqui, 7 e 7. E qual que é do Z? É o primeiro. Então, a gente vai montar, né? O X conecta com o 11 ali, né? Que é o A. O Y conecta com o A e com o B, porque a gente tem esse empate. E o Z conecta com o A com o 6 aqui, tá? Bom, novamente aqui a gente pergunta, né? Tem um emparelhamento perfeito? Né? Não tem, tá? Então, se não tem um emparelhamento perfeito, o que a gente pode encontrar aqui? A gente pode encontrar um conjunto restrito, tá? Qual que é o conjunto restrito? Então, aqui eu tenho, na verdade, aqui eu tenho algumas opções, né? Isso depende muito depende de como é que você implementa, vamos dizer assim, como é que a coisa funciona na prática. Porque olha só, eu tenho um conjunto restrito que seria assim, o X e o Z, tá? Por quê? Porque se você pegar aqui, eu tenho esse conjunto que eu chamo de S, o X e o Z, a vizinhança do X e o Z é somente o A. Tá? Então é o NS. Porém, né, eu poderia pegar o conjunto de todos os três aqui, chamar de S', e aí a vizinhança desses três, que é o conjunto restrito, seria esses dois aqui. Seria a vizinhança do S', tá? Então, como é que eu faço agora? Qual dos dois que eu vou escolher? Não importa, tá? Realmente não importa aqui, tá? Vamos ver como é que ele procedeu aqui no terceiro round. Qual dos dois que ele selecionou? Ele selecionou que era azul, tá? Porque o azul aqui, né, a vizinhança NS aqui só tinha um vendedor, né, que era o A. Então ele vai aumentar esse preço de 1 vai para 2. Então tá aqui, ó. Início do terceiro passo, do terceiro round, ele aumentou para 2 aqui, certo? Muito bem. E aí a gente recalcula os payoffs, tá? Então aqui vai dar 10, 4 e 2. Aqui vai dar 6, 7 e 6. E vai dar 5, 5 e 2. Tá? Quais são os preferidos? Aqui é 10, aqui é 7 e aqui é o 5 e 5. Tem um empate. Então o X vai conectar com o de 10, que é o A. O Y vai se conectar com o maior dele, que é o 7 aqui, que é o B. E o Z se conecta com 2, né? Esses dois aqui. Então esse é o meu grafo de vendedores preferidos. A pergunta é, tem emparelhamento perfeito? Não, não tem emparelhamento perfeito. Então, se não tem emparelhamento perfeito, o que tem? Tem conjunto restrito, tá? E aqui, eu acho que aqui só tem uma opção de conjunto restrito. Tá, tem que pensar com calma aqui, mas eu acho que é só uma. Enfim, no caso ele pegou assim, que todo mundo aqui é o conjunto restrito. Tá? É o S. E aí induz aqui a essa vizinhança aqui, NS, de tamanho 2. E aí o que você faz? Então aumentem o preço em 1 dos vendedores aqui, tá? A ideia é que você tem assim, né, tipo, muitos compradores que estão aglomerando aqui nesses dois carinhas.
Então, estão aglomerando, tem muita demanda, né? E pouca oferta, né? Então, o que você faz? Aumenta dos dois. Aqui aumentou para 3 e aumentou para 1, tá? E aí a gente começa o quarto round. E aí a gente recalcula aqui os payoffs. Então, agora vai dar 9, o 4 menos 1, que dá 3, e o 2 menos 0, que dá 2. Do Y vai ser 8 menos 3, que dá 5, 7 menos 1, que dá 6, e 6 aqui, 6 menos 0, que dá 6. E do Z vai ser 7 menos 3, que dá 4. 7 menos 3, que dá 4. 5 menos 1, que dá 4. E 2 menos 0, que dá 2. Tá? Quais são os vendedores preferidos do X? É o maior aqui, que é o 9. Do Y é 6 e 6, eu tenho um empate. E do Z é o 4 e o 4. Tá? Então você monta o gráfico aqui, que é esse gráfico aqui de vendedores preferidos. O X com o A, o Y com o B e com o C, devido ao empate, e o Z com o A e com o B também devido ao empate. Certo? E agora você pergunta, existe emparelhamento perfeito aqui? Existe. Que é esse cara com o A. Opa. Esse daqui com o A. Por consequência, o Z não pode emparelhar com o A, então tem que emparelhar com o B. E o Y tem que emparelhar com o C. Pronto, encontrei um emparelhamento perfeito. O que significa? Significa que esse conjunto de preços aqui, né, diluiu ali a demanda, né? Então é um conjunto de preços em equilíbrio de mercado, tá? E nesse ponto o teu algoritmo para.